Você vai ouvir agora um testemunho de uma pessoa que estava com a sua vida arruinada, completamente arruinada. E somente depois que ela recebeu o Espírito de Deus é que a sua vida mudou. Até então, ela chegava até a orar quando ia fazer os seus roubos. Olha só, uma pessoa que assaltava e antes de assaltar, ela orava a Deus, ó, meu Deus, me ajuda nesse trabalho, nesse assalto aí. Pode isso? Pois é, mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem senso do ridículo, nem de espiritualidade. Então você vai ver agora o que aconteceu com essa criatura que conheceu o poder de Deus. Eu cresci vendo a minha família destruída. Eu presenciava meu pai chegando bêbado em casa e brigando com a minha mãe. Eu e meus irmãos presenciávamos isso. E aquilo foi modulando o meu interior, mexendo comigo. Então eu fui crescendo com aquela cena dentro de mim. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa, que a miséria era muito grande. A gente não podia comer o que a gente queria, era o que dava, era o que tinha. Porque a minha mãe trabalhava de empregada e não ganhava muito, e nós éramos em 5 irmãos. Então, foi muito difícil. A gente praticamente cresceu a infância inteira passando essa necessidade. E aos 17 anos, eu parti para o mundo do crime. Aos 17 anos, eu não via direção de vida, saí do serviço e a única opção foi o crime. E comecei a roubar, comecei a assaltar. Por várias vezes eu me vi na beira da morte. Muitos tiroteios, muita troca de tiro. Eu andava em favelas, a gente se reunia em favelas e saía daquelas favelas, já saía com os planos para assaltar. Então por várias vezes eu coloquei a minha vida em risco, ao ponto de eu presenciar em vários tiroteios que eu participei, os meus amigos que estavam comigo ali foram baleados, muitos morreram, outros continuam presos. A situação era muito difícil, era muito horrível. Dentro de mim, eu era uma pessoa fria. Eu não tinha paz dentro de mim, eu não tinha alegria dentro de mim, a alegria de viver eu não tinha. Uma vez eu encontrei um amigo meu, eu até comentei com ele. Eu estava com dinheiro, mas eu falei para ele assim, eu falei, ó, você está vendo, eu estou com dinheiro, estou com isso, estou com um carro bom, mas eu não sou feliz. Dentro de mim eu não era feliz. E aquilo me remoía por dentro. Eu não media esforço, se fosse para matar uma pessoa, eu não tinha coração. Se era necessário, eu fazia. Só que toda vez que eu ia assaltar, eu fazia uma oração. Eu pedia para Deus mudar a minha vida. Que eu não queria aquela vida para mim. Embora eu estava assaltando, embora eu via aquilo como uma opção, mas eu não queria aquilo para mim. Fui preso, aos 18 eu fui preso. Quando eu saí pior. Porque a gente vai preso e sai pior. Eu entrei como assaltante e saí como um terrorista, um assaltante de banco. Eu comecei a assaltar várias agências. Eu participei de várias quadrilhas em São Paulo. E quando eu vi, eu já estava com a vida totalmente destruída. Não via mais saída. Eu lembro do sofrimento que eu vivia lá dentro. Era horrível. É um lugar totalmente horrível. É um lugar onde ser humano nenhum quer estar. Ela passa necessidade de ter alguém, de ter um amigo, uma pessoa para conversar. Ela não pode confiar em ninguém lá dentro. Lá dentro é o pior lugar da terra, da face da terra. E dificilmente eu recebia a visita da minha família. A minha família não tinha condições de me visitar. E eu me encontrava preso longe também de casa. Então eles não tinham dinheiro para ir lá sempre. Praticamente eu vivi todo esse tempo preso sozinho. Teve uma época que a minha esposa ia me visitar e ela, por conta de eu ter ficado muito tempo, ela me abandonou. Ela não conseguiu continuar.
Ela não acreditou que um dia eu poderia sair e mudar de vida. Ela acabou me abandonando. E numa dessas vezes que eu fui preso, eu fui parar numa solitária, numa tentativa de fuga, que das outras vezes eu fugi, e dessa última vez tive uma tentativa que não deu certo. Aí eu fui parar numa solitária. E nessa solitária, não havia nada lá dentro. Quando eu entrei naquela cela escura, e só havia um colchão e um livro do Bispo Macedo, escrito Os Passos de Jesus. Era esse livro que estava lá, e uma Bíblia pequena, uma Bíblia azul. E eu, naquela angústia toda que eu vivi, que eu estava sentindo dentro de mim, eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e li o livro. E o que estava escrito no livro, eu acompanhava na Bíblia. E eu via que tudo que estava no livro estava escrito na Bíblia, era real. E eu comecei a praticar o que aquele livro me ensinava a fazer. O livro me ensinou a perdoar, eu comecei a praticar o perdão lá dentro da cela. Lá dentro da cela eu comecei a orar, eu não sabia orar. Eu não sabia jejuar, eu aprendi a jejuar. Eu não sabia nada e aquele livro foi me ensinando tudo. E eu fiquei 75 dias dentro daquela cela, sozinho, sem receber visita, sem nada. E ali dentro eu comecei a lutar comigo mesmo, que eu queria mudar o meu interior, que eu queria aquilo que aquele livro estava me falando, nascer de novo, eu queria aquilo para mim. Então, eu senti dentro de mim uma mudança, e aquela mudança ali foi fluindo. Eu comecei a ter paz dentro daquela cela, onde um lugar onde não havia paz, eu comecei a ter paz. Tinha momentos que eu estava tão calmo ali que nem me parecia que eu estava preso. E eu estava preso. Mas tudo por causa daquela dedicação. Eu comecei a praticar de fato o que estava escrito ali. E aquilo mudou o meu interior. Mudou de uma maneira que os outros que estavam nas outras celas não entendiam. Porque eles viviam reclamando e eu lá quieto. Eu lá tranquilo. Porque aquilo que eu tinha recebido quando eu li o livro, eu nunca tinha recebido antes. Embora eu estando preso, parecia que eu estava livre. Não parecia que eu estava preso. A paz era tão grande que parecia que eu já estava livre dali. E aquilo ali foi, dia após dia, foi aumentando. Nem eu me reconhecia. E as pessoas que me conheciam também olhavam para mim e diziam que eu estava louco. O que aconteceu com você? Eu falei, não, agora eu creio. Agora eu creio que Deus existe. Eu falava para eles dessa maneira. Eu incentivava muito eles a ler a Bíblia também, encontrar o que eu encontrei, buscar o que eu busquei. Após os 75 dias que eu passei naquela cela, eu fui transferido. Eu cheguei no Carandiru. E lá no Carandiru já havia a Igreja Universal lá. Eu comecei a participar das reuniões que eram feitas lá. Os pastores vinham de fora e faziam a reunião lá. Eu comecei a praticar o que os pastores lá dentro falavam. Comecei a fazer as correntes, comecei a participar de todas as correntes. Eu chegava cedo, eu chegava 10 minutos antes da reunião e ficava lá quieto, meditando, pensando. E quando o pastor chegava, eu pedia para Deus falar comigo, acompanhar na Bíblia. Tudo que ele falava, eu acompanhava na Bíblia. E aí eu comecei a me libertar dos vícios, que embora eu tinha uma paz interior, mas eu ainda tinha vício. E aí eu comecei a fazer as correntes, comecei a me libertar. Não foi da noite para o dia, mas eu fui me libertando. E quando eu me vi, eu já estava totalmente liberto dos vícios, comecei a dormir tranquilo, tinha paz, tinha alegria dentro de mim. Eu não tinha visita da minha família, mas eu tinha alegria. As pessoas recebiam visita, eu mesmo sem a minha visita, eu tinha alegria dentro de mim. E eu continuei firme nas correntes, continuei fazendo tudo que o pastor mandava fazer. E aí chegou um dia que eu me batizei nas águas lá dentro. E ali, a partir daquele dia, no mesmo dia que eu batizei, eu recebi um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus naquele dia. Eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo foi diferente. Eu começava a sorrir. Eu sorria, eu dava risada, eu sorria. Eu cheio de problemas dentro da prisão, cheio de processo e sorrindo. Nem eu acreditava que eu estava sorrindo daquele jeito. E a partir de então,
eu comecei a lutar e comecei a ver a diferença, comecei a ver as coisas fluírem naturalmente. Eu comecei a ver a minha vida diferente, eu comecei a sonhar lá dentro, que eu poderia ser uma nova pessoa, que eu poderia mudar, que eu poderia ter um futuro. Condenado a 36 anos de prisão, mas mesmo assim eu era feliz. Eu tinha uma felicidade tão grande que eu queria falar de Jesus para as pessoas e comecei a evangelizar lá dentro, para os outros presos. E eu me vi uma nova pessoa cheia de sonhos. Estando preso, eu não sabia se eu ia sair, quando que eu ia sair, mas a alegria que eu tinha era tão grande que nada me impedia de falar de Jesus para as pessoas lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a sonhar. Eu não tinha sonhos lá fora, eu não tinha visão de futuro. E lá dentro eu comecei a sonhar, mas para esse sonho se realizar, eu tinha que sair dali. Aí foi então que a minha luta começou a ser outra. Eu comecei a fazer as correntes para sair dali, para sair da prisão. Porque os meus sonhos só iriam se realizar quando eu saísse dali. E nessa época, eu recebi um benefício do regime semiaberto. E lá no semiaberto, eu comecei a trabalhar de dia e dormia na prisão. Foi então que o obreiro que vinha aos domingos fazer reuniões lá dentro, ele veio dizendo sobre o propósito de se entregar, de fato e de verdade, que Deus ia tirar a gente dali. Eu acreditei no que ele falou. Eu acreditei nas palavras que aquele homem de Deus estava dizendo para mim. Então eu comecei lá no meu trabalho de dia, eu comecei a sacrificar. Eu comecei a fazer o meu voto com Deus. Eu comecei a deixar de comer para fazer o meu voto. E o que eu ganhava lá, eu também deixei de gastar com tudo. Nem sabonete eu comprava para mim, tomar banho lá dentro. Eu pegava sabonete emprestado. E lá na empresa onde eu trabalhava outros presos. E o dinheiro da alimentação que me davam, eu guardava para fazer meu voto. E eu comia a comida dos outros presos. Eu pedia para eles deixar um pouco para mim, eles deixavam. E ali eu fui gerando o meu voto, fui gerando o meu sacrifício. Então, chegou uma época de entregar o voto no altar. Mas como que eu vou entregar meu voto no altar se eu estou preso? Eu pensei comigo, eu fiquei angustiado, a minha angústia foi essa, eu tinha que ir no altar, porque se eu chegasse no altar, se o meu voto chegasse no altar, eu saía da prisão. E não havia outra maneira de eu sair, mas eu sabia, dentro de mim eu sabia, se aquele voto, se aquele sacrifício que eu fiz chegasse no altar, eu tinha certeza que eu ia sair. Então, eu falei para o obreiro, obreiro, eu não consigo ir lá na igreja, eu não consigo ir no altar. Eu estou preso, estou aqui dentro. Eu não tenho autorização para ir lá. Mas eu tenho um voto. E esse voto precisa chegar no altar. E eu quero que esse voto chegue no altar. Falei, o senhor leva o meu voto. Ou o senhor leva, ou o senhor nunca mais conversa comigo. Ou o senhor leva o meu voto, ou então a gente nem conversa mais. Porque esse voto é a minha saída daqui, é a realização do meu sonho. Meu sonho vai começar a se realizar depois que esse voto chegar no altar. A minha vida vai começar a andar depois que esse voto chegar no altar. Eu estou cansado de ficar preso, eu não quero mais ficar preso, e a solução é esse voto. Aí foi onde ele pegou e levou meu voto no altar. Quando ele levou meu voto para o altar, em poucos dias eu estava livre dali. Foi poucos dias mesmo. A resposta veio praticamente instantânea. Eu vi o começo do meu sonho se realizar. Eu comecei a ver o que Deus queria fazer na minha vida. Eu comecei a ver os meus sonhos dando início. Foi então que eu saí, as portas começaram a se abrir para mim. Em pouco tempo eu já estava empregado. E hoje, para quem não tinha sonhos de como trabalhar, de como viver, hoje eu sou encarregado de uma empresa. No setor onde eu trabalho, eu sou encarregado, eu sou o chefe lá. Deus me colocou ali. Deus realizou o meu sonho. Eu queria ter condição de cuidar da minha família, sem roubar, sem assaltar, sem praticar crimes. E Deus me colocou numa posição privilegiada. Hoje eu tenho condições de dar o melhor para o meu filho.
A minha mãe, ela sente muita alegria hoje, porque de um bandido que eu era antigamente, que dei muito trabalho para ela, mas muito mesmo, hoje ela me vê como exemplo. As pessoas chegam lá em casa, vai conversar com ela, ela dá exemplo de mim, de vida, de mudança de vida. E graças a Deus ela é muito feliz comigo hoje, nós se damos muito bem hoje. A vizinhança que me conhecia tinha medo de mim. Hoje eles me cumprimentam, a gente conversa, a gente se fala. Então, tudo mudou, tudo se tornou diferente. E graças a Deus, de um bandido, de uma pessoa sem visão de futuro, de vida, arriscando a vida, praticando crimes, com risco de morrer, hoje eu sou uma pessoa feliz. Tenho vida dentro de mim. Eu posso dizer que eu sou um novo homem. Eu sou um novo Celso. Mas tudo isso foi depois que eu tive um encontro com Deus lá naquela cela, lendo aquela Bíblia, com aquele livro. A partir daquele dia, a minha vida mudou.